qual o turismo que você quer ver aqui para o Pará, para a Amazônia? Que as pessoas venham com o desejo de conhecer a real Amazônia, sabe? Não querer ver máscara, comer o tacacá na rua, comer uma unha de caranguejo. Tem como nós, brasileiros, não conhecermos, não materializarmos, né? Que comecem pela Amazônia, mas também circulem por todos os nossos biomas que são tão ricos e cada um tem a sua beleza extraordinária, né? A gente precisa entender que o turismo é uma grande força motriz da bioeconomia. E a forma da gente contribuir para essa preservação é visitando, é consumindo a gastronomia, é o pequeno produtor. Quanto mais eu conhecer meu território, mais eu posso me chamar como brasileiro, né? Bem-vindos ao nosso primeiro videocast que vai falar sobre a floresta, preservação e como a bioeconomia pode ajudar muito a comunidade e o nosso país. E o tema de hoje, turismo que preserva. Para falar sobre o tema, Thiago Castanho, chefe, que traz a floresta para a mesa, e também Fábio Krieger, do Sebrae Nacional, que tem uma série de projetos que fomentam comunidades, chefes e toda a bioeconomia. E quando a gente está falando de floresta, COP, que tudo acontece aqui na Amazônia, como vocês enxergam esse legado para o Pará, para a Amazônia, para o Brasil? Bom, tenho 37 anos, mas há 25 anos eu estou dentro do restaurante, né? Estou dentro desse meio e muita coisa aconteceu em 25 anos, é o que eu posso falar, né? A gente teve momentos da cidade que o próprio amazônida, né? O próprio belenense comia comida regional em casa, mas não comia em restaurante, não queria pagar um valor alto nesse sentido. Tinha vergonha de tomar açaí e voltar para o trabalho e estar com a boca preta. Farofeiro é um tipo de xingamento, né, que é de comida de pobre. Agora não, a gente está com orgulho, né? A cidade mudou completamente, né? A gente tem aqui todos esses sonhos, eu posso falar assim, né? Da parte histórica da cidade, que é a cidade velha, Reduto, aqui o nosso centro, está com restaurante, está com vida, não que não tenha antes, mas assim, né? Com um potencial muito grande de turismo gastronômico, que Belém é conhecida por isso. Eu acho que o grande legado é esse, a gente conseguir, através desses negócios de restaurante, dar acesso a esses produtos, né, que são feitos como o chocolate, que eu sempre falo, a ostra, as farinhas, e aí agora junto com o Centro de Bioeconomia, a mesma coisa. Então acho que a cidade está só no início assim, do que vai acontecer. Você falou de bioeconomia, Fábio, você acha que bioeconomia é um caminho? Não tenha dúvida. A gente acredita muito dentro do Sebrae que a bioeconomia é o que vai transformar de fato o desenvolvimento do nosso país, né? Olhando que o desenvolvimento ele parte do território, ele parte do respeito aos biomas e isso se transforma nos bioinsumos, na culinária. Eu acho que esse vai ser um legado da COP, né? Do que diz respeito às pessoas conhecerem mais sobre esse assunto, mesmo que elas não entendam muito bem, são chefes de Estado, o que está acontecendo, mas eu acho que poder falar sobre isso faz com que as pessoas tenham mais conhecimento, mais curiosidade e queiram experimentar, viver mais esse mundo. E eu tenho visto isso, né? Quando a gente fala de COP, as pessoas estão entendendo um pouco o que é essa conferência de meio ambiente, mas estão de olho também na nossa Amazônia, estão de olho em Belém como representante, porque a primeira vez que eu estive aqui, e já era um movimento que já tinha uma evolução, eu vi uma unidade cultural, gastronômica e de ingredientes de pequenos produtores, que é uma coisa surpreendente. Vocês vivem aqui essa cultura gastronômica de uma forma muito intensa. Completamente. Por exemplo, meu pai, lá com o restaurante dele, o Remanso do Peixe, né, há 25 anos ele tem produtores que acompanham a vida dele, o próprio tucupi, né? O tucupi é da Nazaré, que há 25 anos vende para ele. Então já vira uma relação simbiótica do restaurante, né? Então meu pai não vai comprar um tucupi mais barato, não. Ele compra o tucupi da Nazaré, que já faz parte da receita dele. Que é criar cadeia de valor, né, de bioeconomia. Aproximar as pontas, né? Eu acho que reconhecer o produtor, o pequeno produtor, que muitas vezes ele não tem escala, mas que ele tem um produto completamente diferenciado, só em valorizar esse produto já está reduzindo a emissão de crédito de carbono do que diz respeito às distâncias. E além disso, ele acaba valorizando um produto local, ou seja, é um diferencial competitivo quem tem esse mindset do Thiago, né? Então, nosso papel muito é buscar identificar pessoas e chefes que consigam aproximar o que acontece no campo dentro de uma boa mesa, valorizando esse produto. O Sebrae tem um projeto muito grande aqui de ostras, né, na Amazônia.
É o que você Nossa me levou. Pérola. Não, mas eu aquele te que você me levei. levou, ele levei. falou assim, Dani, você confia? Me enfiou 4 horas no carro, mais 1 hora de voadeira, e eu afundei no mangue inteirinho de roupa. Mas foi bom. Temos vídeos E disso. valeu a pena. Mas é isso, né, do pequeno produtor e a transformação daquela região, que era só de caranguejo, E aí tem uma a opção, ostra. opção sustentável, né, para um defeso de pescadas ou de caranguejo, né? Então tu tem a produção de ostra, tu acaba renovando o banco. E o Sebrae, assim, o que eu fico acompanhando, viu? Não é nem campanha, nem nada, não. Mas é interessante. É porque é um trabalho muito, muito legal. Porque aí você gera também uma cadeia de valor para o pequeno produtor e valoriza o produto dele. Ele consegue fazer uma coisa de muita qualidade, uma pequena produção e criando essa relação com tecnologia e ter uma relação com o chefe. Você escoa isso de uma forma sustentável. E quando a gente fala de um ato de cozinhar a Amazônia, isso gera também preservação? E você entende isso como uma resistência cultural? Eu acho que quando a gente coloca um prato como a farinha d'água, né, fora do contexto cultural dela, né, que a gente já come aqui no nosso dia a dia, mas quando a gente mostra o potencial desse ingrediente, a gente coloca num futuro de compra. Então, por isso que eu gosto de provocar um pouco, saindo um pouco da nossa tradição, né? Tipo, os meus restaurantes hoje aqui em Belém não são tradicionais, assim. A gente até tem uma coisa ou outra, mas o Puba, por exemplo, a gente usa o ingrediente da região, mas ele de uma outra forma. A gente abre potencial, né? A gente mostra para o próprio paraense ou para o turista, pô, esse ingrediente não é só aquilo. Ele tem um valor que é imensurável. Tem um atum no tucupi que é maravilhoso, né? Que é um resultado das suas viagens, né, pelo Oriente, junto com o que é maravilhoso, o que é muito bom. E aí também traz um pouco o que você falou de preservação. O defeso do caranguejo você dá para a comunidade que depende disso uma solução financeira, né? Então hoje a gente tem aí o Jairo, lá, que é lá de São Caetano de Odivelas, que além de vender a ostra, ele é uma atração turística agora, né? Lá. E também vem aqui para a cidade, ele abriu ostra aqui, eu não sei quantos, tem dias que ele vende 600 ostras, ele mesmo vem. Então o cliente já está, né, disposto a conhecer o produtor, isso é muito, muito legal. O outro produtor que eu estou trabalhando de ostra agora, inclusive aqui no Puba, é de Bragança. E aí ele, tem uma ostra incrível também, do mesmo projeto do Sebrae. E aí também ele produz farinha. Então ele traz a farinha d'água de Bragança. A farinha de Bragança é famosa, ainda né? Traz a que eu ostra. ainda, acho que foi um dos poucos lugares que eu quero muito ir, que eu ainda não fui daqui no Pará. Mas tem muita coisa, né? Que quanto mais você vai cavando aqui, mais coisa para visitar tem. E a gente está falando dessa questão de produto nativo, desse projeto. Como que isso movimenta a bioeconomia? Não tenha dúvida, porque assim, se a gente for olhar para a gastronomia, né, acho que os grandes centros, eu brinco que se a gente cair de paraquedas num shopping, tu não sabe muito bem, se tu na praça de alimentação num shopping, tu não sabe muito bem se tu está aqui em Belém, se tu está em Curitiba, se tu está em São Paulo, né? E não tenha dúvida que esse ecossistema ele foi valorizado, que de fato ele cumpre algo extremamente importante para a sociedade. Só que o outro ecossistema da culinária local, né, de reconhecimento dos biomas, ele de fato ele puxa o desenvolvimento. Por isso que a gente acredita e tem buscado aproximar tanto o produtor como o ecossistema de alimentação fora do lar e, obviamente, o chefe como grande maestro de dar vida, de dar luz e de contar essa história para que as pessoas saibam e possam reconhecer e valorizar, né? E isso a gente tem em regiões já extremamente... Pega a canastra, né? Tem várias regiões do pão queijo da canastra, eu acho que talvez seja um exemplo já mais reconhecido, mas existem muitos exemplos no Brasil, quanto que é potente essa pauta. Essa é potente de preservação, de diferenciação e de reconhecimento por parte das pessoas. E dos processos, né? Que o mais importante é identificar os processos que a identificação geográfica está rolando agora, né? De vários lugares Isso é muito importante. Do Brasil já estão com os produtos com a sua identidade, com a sua IG. E o Sebrae também, mais uma vez, faz parte dessa história. É bonito, né? Porque a farinha de Bragança, o chocolate e tal, já estão, né? Não é só vender o chocolate que é produzido ali, mas ver os processos que são produzidos ali e valorizar isso. Seja valorizar tanto a origem como o processo de realização, né? Então isso é o processo de produção, melhor dizendo. Isso é valorizar a história, a cultura e impacta em algo que é a autoestima das pessoas. Né? Quando a pessoa está num subúrbio que não tem reconhecimento e ela passa a ver o quanto que aquela história tem um valor, muda as famílias, né? Muda o orgulho da filha com o pai que está à frente daquela produção. Então isso acho que é o que é a virada de chave para o desenvolvimento. E quando você reconhece um processo de produção que tem a ancestralidade, você tem uma tradição, começa a criar a denominação de origem, você tem e ajuda também na qualidade, de técnica, de procedência. A gente não precisa de uma industrialização por completo da Amazônia.
Você consegue fazer isso através de controle de uma série de projetos. Grande parte dela se sobrevive, né, com relação ao turismo, né? O turismo do vinho, o turismo de pequenos produtores, alguns produtos que os caras produzem tão pouco, mas o valor dele é muito grande. Então, acho que a vazão ou a grande produção de microprodutores não precisa crescer. Precisa ver a demanda que ele tem e fazer o preço, o que vale, né, na real ali. A rastreabilidade, né, e esse reconhecimento, isso não tenha dúvida que ele materializa com o processo algo que a gente fala que às vezes é intangível, né? Porque todo mundo sabe na sua região, aquela rapadura diferenciada, aquela geleia, cada tem o seu produto típico, né? Então acho que valorizar, mas buscar mecanismos modernos de assegurar que aquele produto ele tem uma qualidade, ele tem um processo reconhecido, isso dá mais segurança para o consumidor e essa pauta de fato ela se torna cada vez mais realidade, né? É interessante porque a gente tem o tema hoje como turismo que preserva e a gente está falando de gastronomia e você trouxe a questão do turismo gastronômico que traz essa preservação principalmente para a floresta. Tem essa ligação muito forte aqui. Pega o projeto da Nena, mais uma vez, né? Maravilhoso. Até o Macron com o Lula vieram aqui, acho que uns 2 anos atrás, né? Lá ela, para mim, é um grande exemplo para muita gente, né? Quando pensar em turismo gastronômico. Hoje, grande parte da renda dela vem menos do produto e mais desse entorno turístico que ela criou ali, da experiência de mostrar dela, como é produzido o chocolate, né? Das mulheres com quem ela trabalha, né? Que são todas da ilha, grande parte da ilha. Eu acho que esses exemplos a gente tem que citar sempre para poder as pessoas lembrarem e poder ver, né? influenciar. Porque é uma forma de preservação. A Floresta em Pé, quando você tem envolvimento da comunidade, é o tipo de turismo que preserva esse, não é? Não tenha dúvida. E falando da Nena, né, ela tem um vizinho que é a Igara, que é o Charles, né, que era alguém que usava a motosserra para desmatar a floresta, que era o que a família sabia fazer e se desenvolver, e ele aprendeu que ele pode sim, a partir de contar a história, de valorizar, de ensinar as pessoas essa experiência do banho de cheiro e de toda a cultura que ele tem, ela é muito mais rica. E ele passou hoje, ele é um ponto turístico também dentro da Rota do Cumbu, fantástico, assim, recomendo. E é uma pessoa que migrou a vida, né? Então, isso é sustentabilidade, né? Ou seja, quando a gente valoriza essas histórias, essas pessoas e dá um outro caminho, que não o caminho talvez tradicional do extrativismo, né? Abrem oportunidades, né? Acho que esse nosso papel é reconhecer. E não só na linha também do turismo e da gastronomia, mas quando a gente pega o Muca em Belterra, aqui mesmo no Pará, né? Hoje a gente tem startups buscando reconhecer superalimentos que valorizam sem extrativismo, mas que têm uma potencialidade gigante, talvez ainda a ser explorada, e que a gente tem que fazer também com que essas empresas sejam reconhecidas e conectá-las para o mercado, né? Então a gente também tem trabalhado muito com startups dentro da Amazônia aqui. E quando a gente viaja muito, esse turismo de comunidade que é muito forte aqui no Pará, você vê o impacto ao longo do tempo de quando os povos da floresta são envolvidos, geram valor, aprendem, porque é uma questão cultural também e de ancestralidade e de tradição. Então, quando a gente faz esse envolvimento todo, você vê o impacto positivo que tem. Quando a gente sobe ali, Tapajós, Arapiuns, cada vez mais as comunidades estão envolvidas em experiências que geram renda e valor. Isso começa a passar de geração para geração, não só na questão de educação, mas também de preservação. Pois é, o lance que eu vi, inclusive, lá com as quebradeiras de coco babaçu no Mearim, do Maranhão, né? Uhum. Era um exemplo disso. Ela estava com grande dificuldade de passar para as novas gerações, né? Que aquilo é legal, aquilo preserva um território que as quebradeiras estavam perdendo, né? Pela grilagem de terra e tal. Mas elas estavam com essa dificuldade. E a junção com chefes é que cria um pouco de desejo, né? Que aí, querendo ou não, a gente tem um pouco de holofote. E se a gente pegar o nosso holofote, dar também para esse território, para essas pessoas, elas vão se criando desejo. E aí, quando tu vê a nova geração, vai olhando aquilo, querendo... Opa, eu quero ser a minha mãe, quebradeira de coco babaçu, por exemplo. E o chefe tem, não só vocês, chefes, que já têm uma visibilidade muito grande, vocês têm esse papel de inspiracional dos jovens talentos, muito forte, e através dessa cadeia de valorização, vai inspirando a criar essa cadeia, tanto no produtor que quer dar continuidade no negócio, quanto para os projetos, como o Sebrae tem muitos projetos de jovens talentos, de chefes que precisam olhar e entender a gastronomia do bioma.
Exatamente. É começar a puxar essa pauta desde quem está começando a aprender lá no seu primeiro curso de culinária, né, na sua primeira exploração, e a gente poder identificar esses talentos e dar luz para esses talentos, né? Então a gente está buscando justamente identificar esses chefs que falam sobre isso, justamente para que essa pauta seja mais materializada na mesa do restaurante, né? E o quanto é belo, né? A gente estava falando agora do chocolate, né, da Ilha do Cumbu, da Dona Nena, né, o cupulate também, então a gente começa a explorar e não tenha dúvida da explosão de sabores e de diferenciação quando a gente prova um chocolate desse, né? Então é uma experiência única para as pessoas, né? Para ir para além daquilo que elas estão habituadas e de fato a experiência pelos sentidos, né? De fato. A gente deixou de vender commodity, né? No caso do cacau, por exemplo, né? Que vendia as amêndoas para uma grande indústria do restante do mundo e a gente comprava de volta ela embalada num plástico e agora a gente está vendendo o produto que tem um valor, né? Que tipo, ela pode fazer o valor que ela quiser, né? Exato, exatamente. E aí quando a gente fala de turismo que preserva, qual o turismo que você quer ver aqui, para o Pará, para a Amazônia? Eu quero um turismo que as pessoas não seja de... Vai ter de massa, isso é natural, de qualquer lugar que vira turístico e tal, mas que as pessoas venham com o desejo de conhecer a real Amazônia, sabe? Não querer ver máscara, querer ver comer o tacacá na rua, comer uma unha de caranguejo. As pessoas vão errar normalmente, né? Então, eu acho que a beleza do turismo é ser um viajante, não um turista, que é o nosso finado Anthony Bourdain falava. Falava, né? Que era muito bom, né? E eu sempre brinco também que eu não falo explorar, sempre é desbravar. Que a gente tem que deixar de ser turista para ser viajante, aproveitar. Porque e aqui abre isso, né? Uma possibilidade da gente também se apropriar do nosso território. E para você, qual que é o turismo que você quer ver que preserva? O turismo que ele materialize, eu acho que desde a rede hoteleira, que quando a gente entra num hotel, num determinado território, ele conte um pouco aquela história, desde o artesão local, do produto local, porque muitas vezes a gente acaba vendo, né, um lustre padronizado que tu vê em qualquer lugar, né, uma obra de arte impressa já comum, isso acaba não diferenciando, né? Quando vai para um local, tu quer viver, desbravar aquela realidade, isso acho que, como eu falei antes, né, valoriza a autoestima e conecta de fato todo o pequeno ecossistema que está naquele entorno, valorizando aquela realidade, né? Então é de fato um turismo de base comunitária, acho que as pessoas têm que já valorizam, mas a gente pode explorar cada vez mais isso, não só os estabelecimentos, mas também o próprio consumidor, o próprio viajante, o próprio turista, né? Vocês acham que a Amazônia deveria ser quase uma obrigação afetiva de turismo do brasileiro? Bom, estou há 25 anos com esse desejo e eu estou vendo agora se materializando, né? Então, eu acho que geralmente quando eu ia fazer aula, vou fazer aula fora daqui, em São Paulo, por exemplo, em outros lugares, eu pergunto quem já foi para Belém? Aí, 2 gatos pingados. Quem já foi para a Europa? Aí, metade da sala. Eu espero que em algum momento, né, quando a gente perguntar sobre Belém ou Salvador, esteja no mesmo patamar de pessoas que já conhecem a cidade. Eu acredito nisso também, né? Não só a Amazônia é talvez o nosso grande símbolo mundial e reconhecido, né? Assim, quando a gente associa o Brasil ao Rio de Janeiro, né? E muitos acham que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, que ele cumpre um papel fundamental. E talvez colocando lá da Amazônia seja um grande ícone que não tem como nós brasileiros não conhecermos, não materializarmos, né? Acho que comecem pela Amazônia, mas também circulem por todos os nossos biomas que são tão ricos e cada um tem a sua beleza extraordinária, né? Isso aí. Eu estava contando que o meu filho ele fez um trabalho agora sobre o Pantanal. E aí a gente chegou na escola e aí ele falou: mãe, eu só não conheço esse bioma, todos os outros eu já fui. E realmente, a Amazônia eu já foram mais de 10 vezes. Falei, caramba, isso é um problema. Ele falou: Pampas, falei, Pampas, você também já foi. Mas esse pertencimento que começa na educação, da gente gerar o interesse, e não é mais barato fora do Brasil, então eu vou para fora do Brasil, essa não pode ser uma escolha. A gente precisa entender que o turismo é uma grande força motriz da bioeconomia. E a forma da gente contribuir para essa preservação é visitando, é consumindo a gastronomia, é o pequeno produtor. Tem que ter essa consciência. E se apropriar também dessa questão da brasilidade, né? Quanto mais eu conhecer meu território, mais eu posso me chamar como brasileiro, né? Seja o norte, nordeste, e também respeitar essas diferenças dos lugares, né? Aceitar a estranheza, né? Desses que são culturas totalmente diferentes. A gente está falando do Pará aqui, a gente está muito mais parecido com países da Colômbia, por exemplo, países como Colômbia, Peru e tal, do que o restante do país, se for comparar, né? Musicalmente, esteticamente, na comida, no jeito. Então, acho que
Desculpa, Thiago, a gente também está num momento único, né? Que a gente nunca teve tantas gerações distintas vivendo ao mesmo tempo no planeta, né? Dada a longevidade que hoje nós temos. E eu acho que essa valorização, ela acaba sendo um reconhecimento da história da família e conectando muitas vezes os netos com os avós, com os bisavós, né, em alguns casos. Então, acho que essa tradição, essa aproximação, ela impacta, inclusive, na forma como as pessoas se relacionam, não só com o ambiente, mas também entre as próprias pessoas, né? Fábio, eu sei que você vem todo mês para cá, mas eu não vou fazer você passar por um ping-pong de dica de Belém. Eu vou fazer com o Thiago. Melhor. Porque é melhor, né? Exatamente. Que a gente estava batendo papo antes, a gente estava também. um monte de restaurante. Ele deu a dica da Amazônia da Cuia, mas tem mais aqui. Thiago, um restaurante imperdível em Belém. Tem que ser dois, que eu tenho que dizer o Remanso do Peixe. E o Pumba. Não. Tudo bem, o remanso, pega do seu pai, o Remanso do Peixe, que Vai, o remanciar Remanso do lá Peixe, é lá na minha muito casa. bom. Essa já é uma ilha nos arredores para um bate e volta. Ilha das Onças ou a Ilha do Cumbu. São Boa. duas ilhas que têm restaurantes e tal, essa estrutura para ir e voltar no mesmo dia que eu senti que está na praia. Um passeio cultural que representa Belém. Olha, Teatro da Paz, eu acho que é domingo na Praça da República, eu acho que é um dia lindo ali. Um bar em Belém. Olha, vai, o Muamba do Ives, só para Maravilhoso. bate coquetelaria, Para não meu falar amigo. o Cuba, gente, o Cuba pra não falar dele o é Cuba, mas também, olha, o Cuba tá incrível. aí. Mas é bom pro jantar, né? Eu gosto do É. ir lá para jantar. Um ingrediente típico da Amazônia que você mais ama. A mandioca e todos os subprodutos. Para mim, Tucupi é ela me influencia fabuloso, muito. né? Tucupi, É maravilhoso. então, E o eu uso em tucupi tá tudo. ganhando do Brasil. É. Isso é muito bom. Um bairro cheio de vida aqui. Para mim, a Cidade Velha tem uma história incrível, assim, história, tipo, presente e futuro. O melhor tacacá? Eu gosto muito do tacacá do Renato. Tacacá do Renato, ali, mas a do Caçazum, não das lojas. Eu acho que a experiência também do tacacá é comer na rua. O que todo brasileiro deveria ver aqui no Pará. Começa vindo no Ver o Peso, dá um rolê pela cidade por 2 dias, passa no Marajó, fica 3 dias, inclusive se hospede ali na Casa da Beira, em Joanes, incrível, e vai para Santarém. Ele vai ter uma experiência assim, imersiva sobre o Pará, vai ver 3 universos totalmente diferentes, porque o Marajó é um, Belém é outro, essa mistura metropolitana, e Santarém, né, que é essa questão do Tapajós, o Amazonas ali, muda completamente o consumo dos peixes, né? Então vai ter Aqui é frito com experiência- açaí. Aliás, tem essa questão cultural que muita gente que veio aqui a primeira vez olhou e falou: nossa, mas eles comem o açaí com peixe e não com leitinho, né? Pelo amor de Deus. Que tem isso, né? Essa questão cultural. Aqui é uma instituição. É. O açaí, você já comi o açaí aqui que quase oxidando ali, né? Aquela coisa super fresca que sai da árvore. E tem essa questão cultural muito forte que tem que ser dita hoje Tem que ser para as contada, novas né? gerações. Exatamente. E isso é um convite que nós do Sebrae a gente vem trabalhando junto com os estabelecimentos justamente para ajudar a repensar desde o cardápio essa conexão com o produtor, mas principalmente contar essa história, né? Que ela é verdadeira e ela de fato dá resultado. E é muito bacana, para finalizar, que a gente traz aqui e tem esse entendimento que a gente está falando de uma terra que alimenta, né, e de uma economia que vai transformar e tem transformado a história não só da nossa floresta, mas uma população, de uma evolução do Brasil como um todo. Quero agradecer vocês dois. Estão estreando aqui comigo, ó, primeiro episódio, mas é muito bacana. Quer deixar alguma mensagem final? Cada um quer, Thiago? Eu acho que eu já falei bastante, Bastante, viu? né? Já Eu também falei acho. bastante. E aí, Fábio? Eu acho que assim, o Brasil pode contar uma história para o mundo que é promover um desenvolvimento, um novo modelo de desenvolvimento, né? Porque a gente evoluiu com um modelo que ele já foi superado e eu acho que a gente pode puxar essa história, né? Acho que a gente tem todas as condições para puxar, vem puxando e acho que a gente pode acelerar. Basicamente, gente, visitem a Amazônia, deguste a Amazônia e promovam. A melhor forma de promover é visitar com respeito, né? É isso. Belo. Tchau, tchau.